5 coisas que você precisa guardar e a quarta que você precisa ter muito cuidado é com os seus ouvidos. O que que entra aos seus ouvidos? O que que você tem se permitido entrar pelos seus ouvidos? Há vários textos que falam sobre a importância da audição, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas essa fé ela também pode estar relacionada, primeiro, a fé no Deus verdadeiro e na sua palavra, mas também as más conversações, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, também têm a capacidade de corromper os bons costumes. Porém, nós vamos aprender agora, nesse exato momento, sobre o primeiro cuidado, sim, de você ter cuidado com os seus ouvidos. Você precisa passar um lacre nos seus ouvidos, mas passar um lacre para aquilo que é negativo, para a palavra que é negativa. Palavras que podem até ser tentadora, sedutora, aparentemente correta, mas você deve ter discernimento, principalmente para saber o que é de bom que está caindo dentro do teu ouvido, tá bom? Primeira coisa, o ouvido fechado, você deve ter cuidado. O ouvido fechado para a palavra. Olha o que diz em Provérbio capítulo 28, versículo de número 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, a palavra, até a sua oração será abominável. Sabe o que Salomão está querendo dizer? Salomão está querendo dizer assim, que não adianta você se colocar diante de Deus, pedir alguma coisa para Deus, falar acerca daquilo que está no seu coração, pedir alguma coisa ou algo do tipo. Se você é alguém que desvia os seus ouvidos da palavra de Deus. Os ouvidos que não se permitem ouvir a palavra de Deus, os ouvidos que não se permitem ser visitado pela palavra de Deus, esta vida, infelizmente, será uma vida vazia, uma vida morta espiritualmente. E se o tal pensa que se ele pode desviar os ouvidos da lei, de não ouvir Deus falar, a palavra de Deus, a sua mentoria, tá bom? Porque como é que você será ensinado acerca das leis de Deus, acerca dos mandamentos de Deus, acerca da vida cristã, da ética cristã, do posicionamento, como você deve andar, se você desviar os seus ouvidos da lei? Nós estamos num tempo em que muitos estão desviando os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus. Pessoas desouvidas. O que é o desouvido? Qual a característica do desouvido? O desouvido é aquele que, tipo assim, ele é instruído, ele ouve a palavra de Deus, ele sabe que Deus está falando, que Deus está agindo em um culto, numa igreja onde ele congrega, ou então pela boca de alguém, entendeu? Que faz parte do seu ciclo de amizade, ele sabe que Deus está falando. Porém, a palavra de Deus ela é impedida. Por quê? Porque essa pessoa coloca um lacre nos seus ouvidos. E quando essa pessoa coloca um lacre, não se permite ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus que quer ecoar nos seus ouvidos para entrar no seu coração, assumir a sua alma, o seu espírito e revelar o propósito de Deus, a mente de Deus para esse ouvinte negligente, não adianta nem orar. Porque o texto está dizendo que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É tipo assim, é mais ou menos assim, Como é que você vai falar com alguém, comunicar alguma coisa, alguma verdade a alguém, tentar chamar alguém para aconselhar e essa pessoa, tipo assim, faz pouco caso daquilo que você tem, daquilo que você está expondo para ela. E quando essa pessoa precisar de você, qual o seu posicionamento diante disso? Você vai credibilizar uma pessoa que, tipo assim, você está aconselhando, aí de repente ela vem para tentar te aconselhar, você vai acatar o conselho dela? Você não vai acatar o conselho dela. Olha o que diz o texto, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, até as suas queixas, até aquilo que está no seu coração, até as suas petições, a sua oração, não será ouvida pelo Senhor.
Isso aqui é muito forte, tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, olha o que diz assim. Fala sobre uma bem-aventurança, Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 3, olha o que diz assim. Feliz é aquele, ou então bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Olha a felicidade aí. Felicidade está naquele que lê a palavra, naquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O próprio Senhor Jesus disse da seguinte forma em um dos seus mandamentos. Olha, se nós guardarmos os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, eles são ensinados de que forma? Na forma oral. Não é isso? Então, quando a palavra de Deus ecoa verdadeiramente no nosso coração, desce pelos nossos ouvidos e cai como uma boa semente no nosso coração, numa terra fertilizada, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós estaremos num estado de bem-aventurança, ou seja, num estado de felicidade. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, e tudo aquilo que vocês pedirem a mim, pode pedir em meu nome, que meu Pai lhe dará, ou seja, fará tudo aquilo que vocês pedirem, tá bom? Então, você deve ter muito cuidado de não se deixar permitir com que a palavra de Deus ecoe no teu ouvido. Isso é muito perigoso. Segunda coisa muito importante, a palavra causaria incômodo no ouvido. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3. Olha só, escute com muita atenção. 2 Timóteo 4, versículo de número 3 diz: porque virá tempo, em que não sofrerão a sã doutrina. Esse tempo é o nosso tempo agora, um tempo de desobediência, um tempo de apostasia, um tempo de oposição, um tempo de negligência com a palavra de Deus. Mas tendo comichão nos ouvidos, coceira. Comichão está no sentido de coceira, de incômodo. A palavra de Deus incomodaria a audição de algumas pessoas. Quando entrasse pela audição das pessoas, a palavra confrontaria, chamaria aquela pessoa a ter uma experiência verdadeira e genuína com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Mas nós estamos em um tempo, como está aqui no primeiro versículo número 3, porque virá um tempo. Que tempo é esse? Tempo de negligência, tempo de rebelião, tempo de apostasia, tempo de negligência, tempo em que quando a palavra de Deus fosse pregada nas tribunas, na igreja, pelo ministro fiel ao texto, fiel à escritura, pelo um pastor bíblico, pela uma igreja bíblica, as pessoas se sentiriam incomodadas. É o que a gente está vendo hoje aí. A pessoa tem seu pecado confrontado e o que ela faz? Ela acha que alguém está alfinetando ela, alguém está jogando indireta para ela. Às vezes ela arruma a mala dela, a boroquinha dela e pega e vai cair fora para uma outra igreja que provavelmente aceite seu estilo de vida. Aonde um estilo de vida anda totalmente na contramão da palavra e dos princípios éticos, morais e espirituais da palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo aí. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou desejos. Olha o versículo de número 4. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Nós estamos vivendo esse tempo, por isso que você deve ter cuidado. Por mais que a palavra de Deus te confronte, por mais que doa, a palavra de Deus, ela sara, a palavra de Deus, ela traz mudança, a palavra de Deus, ela exorta, ela é apta para ensinar, para exortar, para educar, principalmente nos mostra como devemos ser realmente, como devemos andar, como devemos nos posicionar, como devemos ser na igreja, como devemos ser na faculdade, como devemos ser no ambiente profissional, como devemos ser em casa, como devemos ser realmente. A palavra de Deus. Então, nesses últimos dias, a palavra de Deus causaria incômodo nos ouvidos de algumas pessoas. Somente textos que falam sobre pecado, sobre santificação, sobre mudança, sobre novo nascimento. Olha aí a palavra de Deus aí incomodando principalmente muitos aí da elite, governos, opositores da palavra de Deus, grupos ativistas. Olha a palavra de Deus. Que tempo é esse? É o tempo que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Bem-aventurado é você que está ouvindo a palavra de Deus e se permite ser instruído
pela palavra de Deus. Terceira coisa, guardar os ouvidos dos maus conselhos. Quando nós ouvimos isso aqui, nós lembramos do quê? Do Salmo 1. O que está escrito lá no Salmo 1, verso 1? Olha o que diz. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Queridos, como tem pessoas, infelizmente, que deixam de ouvir Deus, que deixam de ouvir a palavra de Deus, de dar credibilidade à palavra de Deus, a homens cheios do Espírito Santo, a uma mentoria cheia do Espírito Santo. Sabe para quê? Para dar ouvido para pessoas que não têm experiências com Deus, com pessoas que não têm nada a ver com o reino, nada a ver com a igreja, com pessoas que são mestres de si mesmo, cujas experiências são experiências catastróficas, experiências medíocres, experiências horrendas, experiências de fracasso. Quantas pessoas têm inclinado seus ouvidos para ouvir os maus conselhos? Você deve guardar os seus ouvidos dos maus conselhos. São pessoas que mais credibilizam a fala de pessoas não crentes, porque o termo aqui para a palavra ímpio, quem são o ímpio? Quem é o gentio? O gentio é o homem natural. E o que o homem natural tem para ensinar para você que é espiritual? A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem com a vida espiritual. A carne, como diz em Romanos capítulo de número 8, aquele que anda na carne, sempre andará inclinado para as coisas da carne, mas aquele que é espiritual sempre se inclinará para as coisas espirituais. O homem natural não entende daquilo que nós entendemos. O homem natural não tem conselhos como alguém que tem experiência com o mundo espiritual, com a palavra de Deus, com o evangelho, tem para te dar. Então olha o que o texto diz: felizes, ou então bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, são ouvidos de pessoas que sabem separar o conselho, tanto de um ímpio, tanto de pessoas cheias do Espírito Santo. Conselhos de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus na vida podem se tornar perigosos para aqueles que prestam os seus ouvidos para ser aconselhado por pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus na vida. Ah, mas quer dizer que não há pessoas não crentes que não tenham uma boa experiência de vida, que não tenham maturidade, que a gente possa buscar uma opinião, buscar um conselho? Não. Mas o conselho do ímpio está geralmente voltado naquilo em que ele acredita, naquilo que a sua mente está presa, em experiências de fracasso, principalmente de decepção, de abandono, principalmente de querer dar o troco em alguma coisa, em alguém, recebeu. Às vezes o conselho ele é pessoal, destrutivo. Paulo diz lá em Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Então você precisa guardar os seus ouvidos. Aquele que guarda os seus ouvidos não será enganado pelos conselhos maldosos por aí. Olha só. Então, querido, aprendemos sobre a quarta coisa que precisamos guardar. E o que nós precisamos guardar? Precisamos guardar o nosso ouvido. Que a palavra de Deus possa ecoar no teu ouvido. Que a palavra de Deus, ao ecoar no teu ouvido, que ela possa gerar fé cada vez mais. E que essa fé faça com que você se aproxime mais de Deus, te dê crescimento, te dê estrutura, te dê força, te dê ânimo, restaure a tua vida, restaure teu coração, restaurando tua alma, teu espírito. Incline seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. A quarta coisa que nós devemos guardar devemos guardar os nossos ouvidos. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus.